Bom, em momentos opostos na temporada, Palmeiras e Corinthians voltam a se enfrentar em 2018. O Verdão é o mandante dessa partida, vai contar com a presença da sua torcida, quer se aproximar ali dos líderes do campeonato, só que também está de olho numa revanche. Quem conta melhor pra gente é o Gudriano Eifert. Palmeiras e Corinthians nunca é só um jogo. Vale muito, muito mais do que apenas uma rodada. Os confrontos deste ano, 2018, são provas cabais de que o derby é especial, diferente, tão distinto que um deles, aquele que decidiu o título do Campeonato Paulista, ainda não terminou. Saiu dos gramados para os tribunais. Será a volta do Corinthians ao palco do único título conquistado na temporada. Entre aquela fatídica final e o jogo do próximo domingo, houve um outro derby. Gol de Rodriguinho, mais embaixadinhas de Romero. Terceira vitória alvinegra em 2018. Revanche. Esse é o verdadeiro espírito dos palmeirenses para o reencontro. E é bom que o meu torcedor, a torcida do Palmeiras, saiba que neste momento a gente está muito bem, valorizado, ganhamos, tudo, mas nós teremos dias de dificuldade e ainda não ganhamos nada. Nada. Só estamos crescendo, só estamos nas competições. Dessa vez o Palmeiras dá amostras que está mais preparado, melhor, graças ao comando estilo paizão de Luiz Felipe Scolari. Estamos disputando o Brasileiro com a intenção também de chegarmos lá na frente. Porque mesmo que às vezes a gente altere 5 ou 6 posições, nós temos jogadores que jogam muito bem. A estratégia vem dando certo. O Palmeiras é o terceiro colocado no Brasileirão, a apenas 3 pontos do líder e vice-líder, Inter e São Paulo. Na próxima semana, inicia os confrontos da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que está classificado para as quartas de final da Libertadores. Já o Corinthians, embora semifinalista da Copa do Brasil, encara o Flamengo, não é nem sombra daquele do primeiro semestre. Balbuena, Sid Clay, Maicon, Rodriguinho e Carille deixaram o timão. Assim como os bons resultados. Eliminado na Libertadores pelo Colo-Colo de Valdívia, o alvinegro está muito distante da liderança do Brasileirão e vê o Z4 se aproximando. Jair Ventura chega sob pressão, com a missão de ir além de só apagar o incêndio. De cara, pega o maior rival, mordido, sedento por revanche, no Allianz Parque, onde historicamente não vai bem. Jair perdeu as 3 vezes em que visitou a Arena do Verdão, 2 pelo Botafogo e 1 pelo Santos. O clássico é sempre um campeonato à parte, e é verdade, né? A gente tenta tirar um pouco o peso do jogo, mas a gente sabe e a gente sabe como é que funciona. Não, mas a gente não pode extrapolar, né? A gente não pode deixar essa adrenalina, essa situação extra de ser um clássico, a gente extrapolar. Filipão já avisou que não vai mandar força máxima para o clássico. A tendência, inclusive, é de time reserva. O técnico quer priorizar a Copa do Brasil. Não se sabe ainda também qual Corinthians vai a campo. Mas diante de tantos elementos, só de 2018, o que se importa? Qual relevância tem as respectivas escalações diante de um Palmeiras e Corinthians? Em jogo, uma das maiores rivalidades do país. A honra, o reencontro, a revanche. A gente fala agora do Corinthians, porque o Jair Ventura já chegou mostrando serviço, até porque não tem muito tempo para preparar o time para a estreia dele logo contra o grande rival, o Palmeiras. Quem vai contar pra gente é o André Cavalcante. Uma lousa no meio do campo. Teoria e prática no mesmo lugar e no primeiro dia de trabalho.
A gente não pode só cumprir tabela. Nós temos a chance clara da Copa do Brasil, mas temos que fazer um campeonato brasileiro também na parte lá de cima, que é o nosso objetivo. Jair Ventura chegou com tudo, se apropriou com vontade do cargo de treinador, que até outro dia era de Osmar Loz. Aliás, Osmar Loz continua por aqui e, a princípio, numa boa, de volta à função de auxiliar. Que a gente possa ter uma relação boa, que ele possa passar todo o conhecimento que ele tem do clube, já que a gente está chegando, e que possa ser uma boa relação e que possa ser vitoriosa dentro do Corinthians. Aos 39 anos, Ventura tem uma trajetória ainda curta como técnico profissional, que começou para valer em 2016. O passado mais recente não foi dos melhores, não. Acabou demitido do Santos após apenas 7 meses no comando. Se no Peixe ele fracassou, no Botafogo o técnico fez história. Levou um time cotado ao rebaixamento à Libertadores de 2017 e só parou na competição continental nas quartas de final diante do Grêmio, que seria o grande campeão do torneio. A dúvida agora no Corinthians é a seguinte: que Jair Ventura é esse, do Santos ou do Botafogo? Não vai ser o Jair nem do Santos, nem o Jair do Botafogo, vai ser o Jair do Corinthians. Que eu, conhecendo os meus atletas, sabendo daqueles que estão no melhor momento, eu vou jogar dessa maneira. O Jair do Corinthians, portanto, vai se adaptar às peças que ele tem à disposição para encontrar a formação ideal. A notícia é boa. O departamento médico do clube está quase vazio. Além do René Júnior, que só volta no ano que vem, somente Fagner é desfalque por lesão nesse momento. Se bem que logo na primeira movimentação, Douglas treinou improvisado na lateral esquerda, porque o titular Danilo Avelar, desgastado, ficou na parte interna do CT. Pode se tornar desfalque. A escalação titular do dia ainda teve Ralf e Gabriel como volantes e Henrique ao lado do Léo Santos na dupla de zaga, mesmo com o Pedro Henrique recuperado da torção do joelho. Cássio superou as dores no quadril, vai para o jogo. E na frente, Romero, Jadson, Pedrinho e Roger formaram o quarteto ofensivo, com o Cleison como primeira opção entre os reservas. A gente vai conversar, a gente não pode levar muita informação também para não atrapalhar. E também não pode achar que aqui já era uma terra arrasada, que não era, né? A gente vai dar sequência no trabalho que vinha sendo. Eu acredito muito na repetição para você conseguir melhores resultados. A equipe será definida na atividade deste sábado. O último treino antes do primeiro e gigantesco desafio. Difícil eu falar, né? Tá todo mundo me olhando, se eu já chego falando um ponto que eu tenho que melhorar, vai ser o ponto que o Filipão vai estar explorando no domingo. Nós temos, lógico, que coisas a melhorar, também temos coisas boas para manter, mas a gente vai trabalhar em sigilo para que a gente não possa dar arma aos nossos adversários. Teoria, prática, tudo muito intenso e muito rápido. Até porque falta pouco para a primeira prova chegar. E amanhã tem Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Aqui no Central Fox você acompanha como começou essa rivalidade, que é uma das maiores do futebol mundial. Um dos maiores clássicos do mundo, uma das maiores rivalidades do futebol, Palmeiras e Corinthians. Para conhecer como começou a rivalidade, vamos voltar ao tempo, conhecer histórias e personagens que deram origem ao derby. 7 de maio de 1917, o Gazeta de São Paulo relatava o primeiro duelo entre as equipes. Foram ontem jogados os anunciados matches do campeonato. O mais concorrido foi o da Antártica, Palestra versus Corinthians, que arrastou para aquele logradouro público de alguns milhares de amantes do violento esporte britânico. O Corinthians, na extineta Liga Paulista, sofreu ontem a sua primeira derrota pelo score de 3-0.
Ao Palestra, o simpático clube italiano que dia a dia mais se impõe ao conceito público, coube a honra da vitória. Sim, o Palmeiras então Palestra venceu o primeiro encontro na história. Caetano foi o nome da partida, marcando os 3 tentos. Muitas histórias marcaram o derby paulistano. Paulo Vinícius Coelho relembra algumas, começando pela origem do mascote porco, que surgiu de provocações corintianas. Na versão mais clara, porque pelo menos foi o momento em que se popularizou, nesses tempos modernos, o apelido de porco, foi quando, no acidente na ponte da Vila Maria, marginal do Tietê, morreram o lateral direito Lidu e o ponto esquerdo Eduardo, do Corinthians. O Campeonato Paulista de 69 estava em andamento. E o Corinthians pediu, estava de luto, e solicitou na federação a possibilidade de inscrever 2 novos jogadores fora do prazo, em função do falecimento de 2 dos seus jogadores. Para que isso fosse possível, todos os filiados da federação precisavam aprovar a filiação nova. E foi aprovado quase por unanimidade. O Palmeiras votou contra. O Palmeiras votou pelo cumprimento do regulamento. O presidente do Palmeiras era Delfino Facchina. E os corintianos, enfurecidos com isso, passaram a levar porcos para o estádio, na sequência disso, e popularizaram o apelido de porco, que foi assumido pelo Palmeiras, que hoje a torcida do Palmeiras canta o Lê Porco, desde outubro de 1986. Soltava até um leitãozinho dentro dos estádios, Morumbi, a maioria soltava leitão. Essa história foi como ser o placar. Foi dentro do Palmeiras e falou, vamos fazer uma foto com o porquinho, vamos ver se a diretoria toda concordou. E o que mais legal foi que a torcida também aceitou isso. Isso aí foi o que mais legal. Então saiu esse hino de guerra, e dali porco, então ficou um hino muito forte até. PVC também conta o dia em que Palmeiras e Corinthians se uniram para salvar o São Paulo em 1938. Muitas vezes se ouve que Palmeiras e Corinthians, Palestra e Corinthians já se juntaram para salvar o São Paulo. Aconteceu no Jogo das Barricas, um jogo disputado em 3 de julho de 1938. Era um torneio promovido pelo São Paulo e um empate por 0-0 entre Palestra e Corinthians. Então os rivais se uniram em favor de um outro rival. A história é contestada pelos são paulinos, por boa parte dos historiadores mais sérios do São Paulo. Se diz que o Jogo das Barricas, que o torneio entre Palmeiras, Corinthians, Palestra, Corinthians, São Paulo e Portuguesa foi disputado porque o São Paulo tinha problemas financeiros. Não é bem isso. Na época havia torneios disputados, promovidos por clubes. O São Paulo promoveu o torneio, ficou com a arrecadação do torneio, é fato. O Palestra enfrentou o Corinthians, empatou 0-0. O Corinthians ganhou o torneio, mas o São Paulo passava até por problemas financeiros, mas não era esse o ponto. Pela Libertadores da América, as duas equipes se enfrentaram em 6 oportunidades. Em 99, ano do título alviverde, na fase de grupos e nas quartas de final. No ano seguinte, novo encontro, desta vez pelas semifinais. O Verdão passou, mas acabou caindo para o Boca Juniors na grande decisão. Em finais, o duelo de destaque foi no Brasileiro de 1994. Foi o título mais importante conquistado pelo Palmeiras sobre o Corinthians e contou com atuações de gala de Rivaldo, recém-saído do Parque São Jorge. O atacante marcou 2 vezes no primeiro jogo e Edmundo completou os 3-1 anotados na ida. Marques ainda tentou a reação logo no início do segundo jogo, mas Rivaldo carimbou a vitória, balançando as redes a 10 minutos do fim. Mais de 100 anos depois do primeiro jogo, o clássico que abriu caminho para uma das maiores rivalidades do futebol mundial ainda vive na cidade de São Paulo.